Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos Anderson Prado de Lima, ex-prefeito de Lençóis Paulista e pré-candidato a deputado estadual. E entre os assuntos que serão tratados nessa entrevista estão sua trajetória na vida pública e a sua ligação com Lençóis Paulista, os desafios e responsabilidades de um pré-candidato a deputado estadual, as principais demandas da região Centro-Oeste Paulista, temas como saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico e geração de empregos, e sobre a preparação para esse novo desafio na vida pública. Prado, bem-vindo de volta aqui no Hot News Entrevista. Eu agradeço a oportunidade, deixo já registrado meu beijo e meu carinho sincero a toda a audiência, a toda a equipe Hot 107, que sempre me recebe com tanto amor e carinho, e já parabenizo também pelas novas instalações. É a primeira vez que estou aqui nesse estúdio e na nova sede. Parabéns, Rafa, parabéns, Lincoln, meu abraço ao nosso querido Marco e a todo mundo que aqui trabalha. Muito obrigada. Está no ar então o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News Entrevista tem um oferecimento de iFome. Durante os jogos, peça no iFome e aproveite cada lance sem sair do sofá. A ONET, internet de verdade, velocidade, tecnologia, 100% fibra e valor fixo do começo ao fim do contrato. Acesse aonet.com.br, contrate agora mesmo. Frigol alimenta a sua vida e seus melhores momentos. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu, já o serve o supermercado da família feliz. Safra Sul Alimentos, arroz perfeito, feijão perfeito, é qualidade que alimenta bons momentos. Cicobi Crediacilpa, seu capital cresce e ainda pode virar prêmios no Cicobi Crediacilpa. Confira o regulamento na cooperativa. E Zilor Safra 80, com raízes firmes e a energia das pessoas, transformamos o amanhã. Bom, então, Prado, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória política, né, que está diretamente ligada à história da nossa cidade, Lençóis Paulista. Antes de falarmos sobre o futuro, vamos falar um pouquinho, então, vamos relembrar um pouco dessa caminhada e dos principais aprendizados que a vida pública lhe proporcionou. Pessoal, falar da trajetória é bastante profundo, também bastante passional, haja vista que eu sou resultado, primeiro, de acreditar. Porque eu cheguei em tantos lugares quando tantos duvidavam. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei na política um pouco mais tarde, mas a primeira campanha de vereador lá em 2012, pouca gente acreditava e a gente chegou lá. Pouca gente acreditava, logo na sequência, na presidência da Câmara. E nós chegamos lá, com muito trabalho, com muito diálogo, e gargalharam quando eu disse que seria candidato a prefeito. E chegamos lá. E na reeleição, já mostrando a que vim, a gente foi melhor ainda que durante a primeira eleição de prefeito. E a construção tem sido de aprendizado. E a construção tem sido de quem entrega, mas de quem se preocupa com as pessoas. Cuidar de gente tem sido o meu principal norteador enquanto agente público. Falar da minha história e falar da história que eu entrego enquanto político, Rafa, é saber que foram as minhas dificuldades desde a infância que possibilitaram que na vida adulta, já enquanto prefeito, eu pudesse entregar política pública. E tem gente que confunde isso com ideologia. E tem gente que confunde isso com esquerda e direita. Tem gente que não quer entender porque é meu adversário político. Eu costumo falar que se criamos em Lençóis a Casa da Mulher Lençoense, é porque minha mãe apanhava do meu pai que chegava embriagado em casa e eu e os meus irmãos, não tínhamos para onde correr. E não tínhamos política pública estabelecida para mulher e para as crianças que sofriam violência doméstica. Se nós abrimos postos de saúde até as 22 horas, foi porque a minha mãe, que trabalhava para sustentar seus filhos, não tinha como cuidar da sua saúde, porque ela saía do trabalho e os postos já tinham fechado. Quando a gente amplia as linhas de transporte público em Lençóis Paulista e diminui o valor da passagem, é porque quando eu comecei a trabalhar, eu andava a pé, do núcleo até o Moreto.
ali na região da Vila Ubirama, que foi o meu segundo ou terceiro emprego. Então, a possibilidade de poder modificar a vida das pessoas através da própria experiência é que tem entregado ao meu currículo realizações que dialogam com quem precisa. E muitas vezes, isso em Lençóis é deturpado pelos meus adversários, haja vista que quando eu digo que eu estou para defender o interesse do povo, é daquele povo que mais precisa. Sim. Porque os abastados não precisam da política pública que atenda a mulher em vulnerabilidade, do pobre que tem necessidade. Então é sobre isso, é sobre fazer com a história, não um vitimismo, mas uma alavanca para melhorar a vida das pessoas. É o que eu fiz aqui. No enfrentamento da pandemia, ficou claro que eu vim para cuidar de gente, mas vim para cuidar de gente cuidando do comércio que precisava ficar de porta aberta, cuidando daquilo que nós precisávamos fazer enquanto poder público para acudir as pessoas naquele momento. Cuidar de gente foi sempre o meu principal foco, por isso que defendi a escola de ensino integral, por isso que eu defendi a criação da GCM, por isso que eu entreguei para as Lençóis Paulista uma cidade de oportunidade, quando a nossa cidade era fechada para negócios. E todo lençoense que tem 20, 25, 30, 35 anos sabe do que eu estou falando. E eu respeito todo mundo. Cada um que teve a sua construção, cada um que teve sua jornada enquanto prefeito, enquanto vice-prefeito, mas eu vim para cuidar dos meus. Eu vim para representar o povo que nasceu nas periferias. E não é uma questão de doa a quem doer, é que eu tenho identidade. Faz parte da minha raiz, da minha origem. E eu aqui fui um dos que mais trabalhei também pelo desenvolvimento das grandes empresas. Todo mundo sabe que a Bracel chegou em Lençóis porque nós tivemos tratativas com o então governador Márcio França, que assinou um regime diferenciado de tributação para que ela pudesse ampliar Lençóis. Para que nós tivéssemos hoje o momento econômico que nós tivemos. E as pessoas esquecem disso. Então, eu sei quem gera emprego, eu sei quem gera renda, eu sei quem precisa de apoio, quem precisa de ajuda. Eu estou na política exatamente para isso. De novo, não é doa quem doer. Eu vim para defender aqueles que mais precisam. É sobre isso o governo que eu realizo, é isso que eu faço na pré-campanha. Bom, Prado, depois do Poder Executivo... Falo demais, né, Lincoln? Não, fala muito bem, e eu acho que isso é muito peculiar da sua pessoa, né? De trazer esses detalhes da sua trajetória. Até porque também a pergunta que vem na sequência, ela deve trazer também o interesse de quem está ouvindo essa entrevista. Então, a partir de todos esses dados que você passou, tudo isso que você trouxe para a gente aqui, nesses detalhes, pontuando a sua trajetória, o que motivou, Prado, a você estar procurando e disputando uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois de ter exercido 2 mandatos em Lençóis Paulista, à frente do Poder Executivo? Lincoln, o deputado federal João Cury, que é minha principal dobrada como pré-candidato a deputado federal, ele diz que é vocação. Essa semana, um amigo meu disse em uma reunião em Bauru que é convocação. Eu digo que eu sinto, como lençoense que sou, como filho dessa terra roxa, como filho desse povo guerreiro, que eu conclamo como brava gente lençoense, que chegou a nossa vez de protagonizar e contribuir com a nossa vocação, com a nossa força, com a nossa garra, enquanto lençoense, para toda a região. O que me motiva é, primeiro, saber que eu acredito em mim e também no meu potencial. E também acredito na minha cidade e no potencial dela. Assim como acredito no potencial do Centro-Oeste Paulista, que está sem voz e sem vez. Um Centro-Oeste Paulista que em Lençóis, que em Agudos, que em Macatuba, que em Júlio Mesquita, que em Sabino, que por toda a nossa região, incluindo Borebi, incluindo Galha, não tem voz e não tem vez. Os políticos que nos conhecem até sabem onde as cidades estão, mas quantos foram prefeitos? Quantos exerceram a presidência da Câmara? Quantos foram vereadores?
Quantos foram presidentes de associação comercial? Quantos conseguiram ser reconhecidos pela ONU como a 25ª colocação entre as melhores cidades do país? Quantos conseguiram ser reconhecidos como melhor administração do Brasil pelo Prêmio BAN de Cidades Excelentes? Como e quantos enfrentaram a pandemia na linha de frente? Então, o que me coloca na disputa é o meu currículo, a minha vontade, a minha coragem de sempre enfrentar mares revoltos e saber onde eu fui criado, que foi no núcleo, onde eu fui experimentado, que foi na Câmara, onde eu aprendi, que foi na Prefeitura de Lençóis Paulista. Isso me condiciona de tantas formas a saber onde dói em cada cidade e o que nós podemos fazer por cada cidade a partir da experiência de Lençóis Paulista. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que Lençóis Paulista, embora tenha força, sozinha ela não consegue transformar uma pré-candidatura num deputado estadual. A gente precisa da força, do apoio das cidades vizinhas, do entendimento de que nós podemos juntos e que essa triangulação Bauru, Jaú, Botucatu precisa do seu espaço, da sua voz e do seu respeito na Assembleia, na Câmara dos Deputados, em todas as esferas onde discute e onde realiza, onde aprova e onde sanciona leis. Nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, alguém está definindo e decidindo pela nossa região. Alguém está decidindo pela nossa região, pelo Centro-Oeste Paulista. E quantas representações nós temos? Quem diz que nos representa e até em parte nos representa, não tem experiência de prefeito, não tem experiência de onde dói na Dona Maria, onde dói no seu João. Eu trago isso. Se é a vocação, se é a convocação, se é um chamado, eu me sinto pronto para representar Lençóis, a região, nessa pré-campanha e no além. Ô Prado... Peraí, além não é porque eu vou morrer não, tá? É além, Deus. Pelo amor de Deus. Pra frente, né? Pra frente. Isso. Ô Prado, tem muita gente que não compreende exatamente o papel do deputado estadual, né? Na sua visão, quais são as principais responsabilidades deste cargo tão importante? Olha, muita gente confunde o cargo de deputado estadual com deputado federal com distribuição de emenda. É engraçado que o eleitor e que o próprio aliado político não entenda que emenda parlamentar é uma obrigação, porque é uma devolução da nossa própria riqueza. Quem está recebendo de volta a emenda parlamentar, e ela é importante, tá? É a própria cidade que gerou a riqueza. Não há dúvidas, pelo menos aqueles que entendem um pouco da sistemática, que o Brasil não gera riqueza, que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os 5.568 municípios brasileiros e Lençóis é uma cidade que gera riqueza. Macatuba, Agudos, Botucatu, Bauru, Jaú, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, todos nós geramos riqueza. Quando a emenda vem, estão devolvendo o que é nosso. Entre os papéis do deputado, a distribuição de emenda devia ser o menor considerado como motivo de escolha. É um fiscalizador do governo, do Estado. E o federal é um fiscalizador do presidente da República. Falemos sobre o papel do pré-candidato, depois do candidato e do deputado, fiscalizar e auxiliar o governador de São Paulo. Será que o governador de São Paulo tem do lado dele, na Alesp hoje, alguém que entenda da região administrativa de Bauru, Botucatu, Jaú, de Lençóis? Será que alguém sabe que aqui a gente fala porta aberta com orgulho? Será que alguém sabe que está decidindo por nós que nós somos caipira sim e com orgulho? Será que conhece as nossas vocações para o agronegócio, as nossas vocações regionais para o turismo, as nossas vocações regionais no que tange a empreendedorismo? Será que alguém conhece? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O vice-governador Rodrigo Garcia, que depois se tornou governador, ele deu autorização para a continuidade dos projetos da SP 261. Mudou o governador, veio Tarcísio. E naturalmente, enquanto Tarcísio se reorganizava ou se organizava, ele simplesmente parou os convênios para que se estudasse. Tava lá eu e o Manezinho até que um dia o governador veio aqui.
Sim. Se nós tivéssemos um deputado, ele já teria recebido o deputado no seu gabinete. Eu simplesmente chacoalhei o braço do governador. Governador, o senhor sabia que aqui em Lençóis Paulista, o senhor tem uma das maiores obras do seu governo que liga Lençóis Paulista a Águas de Santa Bárbara, liga dezenas de cidades e milhares de pessoas, e nós não estamos conseguindo conversar com o senhor porque nós não conseguimos marcar hora? Imediatamente o governador chamou a Natália, que estava nessa reunião na Bracel, para que a gente resolvesse esse problema. Papel de deputado não é papel de prefeito, mas eu sempre fui um prefeito enxerido, guerreiro e que abri todas as portas quando necessárias para defender a minha cidade e meu povo. Esse também é um papel de deputado. Participar do orçamento, construir sinergia entre as regiões. Pô, em Lençóis Paulista a gente construiu Lençóis 200 anos. Quais são as forças de Lençóis que podem ser unidas às forças de Macatuba? É isso, é sobre isso. E a gente tem que tratar a região de uma forma global a partir de Lençóis Paulista, porque a minha pré-candidatura nasceu aqui onde moro, onde sempre morei, onde devo viver até uns 120 anos e aqui ser enterrado. Bom, a saúde, Prado, é um tema que constantemente abre preocupações à população. Isso tendo em vista também você que foi prefeito em Lençóis por 2 mandatos. De que forma um deputado estadual pode contribuir para fortalecer os hospitais, santas casas e também os serviços regionais de atendimento? Prado. Olha, se tem uma coisa que me entristece, é que se a gente tivesse representação de verdade, né? Uma representação que é mais que representação, que é trabalho, porque tem muita gente falando aí de representar, é mais que representar, é trabalhar. Sim. Isso tem que ficar claro entre quem diz eu vou representar e quem diz eu vou trabalhar, né? Nessa pré-candidatura, talvez a saúde seja o tema regional mais preocupante. A nossa DRS, que é a Divisão Regional de Saúde 6, ela é, dentro do estado, a que tem o menor número de leitos em relação às outras diretorias, em relação às outras divisões de saúde do estado. Por quê? Porque falta quem entenda, falta quem chame o Tarcísio ou pegue o Tarcísio pelo braço. Governador, é isso. Embora o governador tenha feito algo importantíssimo, que é a tabela SUS paulista, isso tem dado sobrevida a muitas santas casas e muitos hospitais da nossa região, a gente precisa colocar todo mundo no mesmo horizonte para ver como a gente pode potencializar a criação de leitos de média e alta complexidade nas cidades para contribuir com os equipamentos públicos que existem em Jaú, Bauru e Botucatu. Né? Por quê? Quando o Bauru discute, e a prefeita Suelen está discutindo isso, a criação de um hospital municipal, isso contribui com a rede do estado, sim, que é de todos nós, de 68 municípios. Então, saúde é algo que eu quero e irei trabalhar bastante depois que essa pré-candidatura se consolidar, porque é preciso colocar os hospitais, as santas casas, a DRS, os prefeitos, os vices, os vereadores de toda a nossa região, que são 68 municípios, 2 milhões de habitantes, que são atendidos pela DRS 6 no mesmo propósito, de ampliar a vaga e de melhorar a infraestrutura, a estrutura dos nossos hospitais e santas casas. Excelente. E falando agora também de geração de empregos, né? Durante sua gestão em Lençóis Paulista, você teve um contato direto com esse setor produtivo. Como a Assembleia Legislativa pode contribuir também para a geração de empregos, para a atração de investimentos e fortalecimento das empresas do interior? Olha, é necessário que seja dito que a gente teve o advento da empregabilidade aqui em Lençóis Paulista, um advento, inclusive, que expandiu para todo o Centro-Oeste Paulista. Hoje, a nossa população flutuante de trabalhadores de outras regiões, de outras cidades também, ele é crescente, né? Quando nós dialogamos com o laboral, com o trabalho, com o desenvolvimento, a gente fala de empregabilidade. Não dá para falar de empregabilidade sem falar de formação. Não dá para falar de empregabilidade sem falar de desenvolvimento profissional. Por isso, a gente fez com que o governador anunciasse para Lençóis Paulista
uma FATEC. E eu estou às botas do governador e do vice-governador, que é do meu partido, Felício Ramute, para que a gente tenha data em Lençóis Paulista, em consonância com o nosso prefeito. Como a gente desenvolve esse trabalho junto à Lesp? As empresas procuram, para se instalar, cidades que tenham vaga em creche, cidades que tenham vagas em escola, cidades que tenham segurança, cidades onde exista rede de apoio para pai, para mãe, e cidades que participam e promovam o desenvolvimento das pessoas através da qualificação. Essa é uma das vertentes que eu, se for da vontade de Deus e do povo do Centro-Oeste Paulista, estando deputado, irei fortalecer. Aproveitando, Prado, você falando, estando deputado estadual, ainda pré-candidato ainda, né, mas chegando a ser deputado estadual, a sua experiência como prefeito, tudo que você teve como visão até aqui, chegou até aqui com dois mandatos como prefeito, 8 anos, ou seja, o que essa bagagem pode auxiliar você como deputado estadual? Não é que eu me sinto pronto, né? Eu tenho lá, se você procurar meu Instagram, prado.sp.br, eu alterei isso esses dias. Você vai ver lá, mestre e eterno aprendiz. Eu nunca deixei de estudar e nunca vou deixar de aprender. Quando eu digo para você que eu estou pronto até aqui, mas amanhã eu vou estar melhor. Porque só nessa entrevista eu já aprendo. Eu aprendo um pouco por dia e eu estou aprendendo cada vez mais. Todo o currículo que eu trago, seja ele político, seja ele social, seja ele de alguém que fez faculdade, mestrado, é sempre em evolução. Portanto, se amanhã eu for eleito deputado estadual, eu chego lá como ex-prefeito, como ex-presidente de Câmara, ex-presidente de associação e tenho curiosidade e sabedoria para tentar ser o melhor deputado possível. Eu serei porque eu vou aprender a ser. Eu chego pronto pelo currículo, pela bagagem, mas é um novo desafio, é uma nova etapa. E a gente sabe que aquela história que mar calmo não faz bom marinheiro. Eu adoro atravessar tempestade. Eu adoro mar revolto, porque ninguém cresce em zona de conforto. Eu sempre estou na zona de esforço. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu quisesse zona de conforto para mim, para minha história, para minha cidade, hoje eu seria secretário de Desenvolvimento Econômico do prefeito André Pacola Sasso. Eu seguiria sendo secretário de Habitação da maior cidade da nossa região. Eu teria aceitado convites para trabalhar em mais diversos partidos. Eu vou por onde o caminho é difícil, por onde eu posso entregar mais e onde eu posso contribuir para a mudança das vidas das pessoas que moram no Centro-Oeste Paulista. Então, quando eu digo, eu me sinto pronto até aqui. Mas eu tenho certeza que, curioso que sou e trabalhador que sou também, eu vou estar ainda amanhã melhor do que eu estou hoje. Com certeza, não tenho dúvidas disso. E para finalizar, olhando para Lençóis Paulista, para a região, para o estado de São Paulo, qual é a sua visão de futuro que você defende e qual mensagem, né, você gostaria de deixar para os ouvintes e para quem está acompanhando essa entrevista, Prado? Rafa, eu quero deixar uma mensagem de amor, de esperança, de otimismo. A gente muda a vida quando a gente quer mudar a vida. A gente não pode esperar que Deus seja um Papai Noel que vai entregar para a gente um presente de Natal. A gente tem que pedir para Deus as ferramentas que possam transformar a nossa própria vida. Então, ao invés de pedir que Deus dê um presente, peça que Deus dê a ferramenta para que você conquiste aquele objetivo e aquilo que eu tenho pedido. Então, a minha mensagem sempre é de otimismo, é sempre de esperança. Eu não tenho a prática, e não é do meu perfil, pegar um microfone quando eu falo com milhares de pessoas através das ondas da Hot 107, falar mal dos meus adversários, destruir reputações, deturpar a realidade dos fatos. Muito pelo contrário, eu venho aqui para construir. Eu venho aqui porque eu acredito em dias melhores. Eu venho aqui pela esperança que me motiva desde quando eu era criança e vi a minha mãe apanhar. Eu venho como aquele que transformou a própria realidade sem vitimismo.
Então, eu não quero só que as pessoas olhem para mim e me vejam como um exemplo abstrato. Eu quero que elas possam olhar para mim e saber tudo o que eu enfrentei e aquilo que eu entreguei e aquilo que eu posso entregar. E como mensagem final, eu quero me dirigir a Lençóis Paulista com muito amor, com muita humildade, mas dizer para os lençoenses, para a brava gente lençoense, que nessas eleições não se permitam ser massa de manobra. Não se permitam ser enganados por discursos extremistas. Não se permitam ser enganados por pessoas que dizem ter projeto político quando não passa de projeto de poder. Se eu tivesse, meu povo, projeto de poder, eu estava em alguma secretaria olhando para 28. Eu estou olhando para 26, olhando para Lençóis como poucas pessoas olharam, porque eu tenho coragem de falar, eu sou lençoense, eu tenho coragem de falar que sou da Terra Roxa, que sou da capital nacional do livro, que eu sou da Princesinha dos Canaviais, que eu amo o Rio Lençóis, que eu amo a Igreja Matriz, que eu respeito as nossas histórias, nossas origens e que a minha missão é espalhar amor e verdade, mesmo que muita gente queira deturpar. Muita gente que se acha que ficou no meio do caminho é porque no meio do caminho colocou faca no meu pescoço, ou porque no meio do caminho exigiu coisas que eu jamais entregarei. O meu compromisso com a verdade, o meu compromisso com o trabalho e o meu compromisso é com o meu povo. Eu não tenho compromisso com interesses econômicos. Eu tenho compromisso com o povo de Lençóis Paulista. Ainda que seja e é necessário dialogar com o interesse econômico, o interesse do meu povo vem antes que qualquer interesse. Então, digo a Lençóis Paulista que é um filho que se coloca à luta, com a coragem necessária, como todo lençoense tem. Com um pouco também de medo, de receio, porque esse mar é revolto, e é um oceano gigante demais e na política nacional e estadual eu sou apenas uma sardinha. Mas eu tenho coragem de ir como qualquer lençoense de bem teria. E é assim que eu vou. Bom, Prado, a gente agradece então a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. E nesse momento eu abro espaço então para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Rafa, já não eram não eram as considerações finais, Lincoln? Agora você pode ficar à vontade. Agora mais um ainda. pouco. Gente, vocês colocam o microfone na minha frente, eu falo. Às vezes eu sei que eu passo do ponto, que eu deixo o locutor sem tempo de fazer a pergunta, mas eu começo e termino sempre ou agradecendo a Deus, ou falando que a gratidão é a nobreza do amor. E eu sou muito grato à Rota 107, a cada um de vocês aqui, assim como eu sou grato demais ao meu povo de Lençóis Paulista. Todas as provações pelas quais eu passei, eu tive de uma forma ou outra apoio do meu povo. Apoio desse povo que eu não me sinto alguém que lidera, eu me sinto como alguém que se iguala a qualquer lençoense que quer mudar de vida. Qualquer lençoense que quer fazer a escalada, qualquer lençoense que tem coragem de desenhar um futuro diferente daquele futuro que desenharam para ele. Eu tenho certeza que ninguém desenhou lá no núcleo para mim um futuro de prefeito. Fui eu que tive que desenhar. E eu quero que o lençoense saiba, assim como eu quero que qualquer cidadão do Centro-Oeste Paulista saiba, assim como eu quero que qualquer brasileiro saiba que é possível sim, e que ninguém nunca diga ao contrário, porque é você que vai fazer por você. Então a minha consideração final é de gratidão, reconhecimento e que a mensagem nas eleições de 2026 seja de amor sobre o ódio, como diz a oração de São Francisco de Assis. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Anderson Prado de Lima, ex-prefeito de Lençóis Paulista e pré-candidato a deputado estadual. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, Spotify, podcast e plataformas da Hot, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima e obrigada pelo carinho da sua audiência.